bem-vinda. Está começando mais um Histórias de Mãe. Você quer participar com a gente, participar do nosso programa, sugerir temas também? Você pode entrar lá no Facebook, facebook.com/programa Histórias de Mãe. Lá você vai encontrar os temas que nós já falamos aqui ao longo dessa temporada e também os temas que nós vamos falar. Então você participa lá com a gente. Quer também acompanhar os programas que já foram ao ar? Entra lá, youtube.com/Histórias de Mãe. Lá você vai ter todos os programas dessa primeira e também da segunda temporada, tá bom? E no programa de hoje vamos falar sobre síndrome metabólica. Você sabe o que é isso? Eu também não sabia, estou aprendendo um pouquinho. E para a gente falar sobre esse assunto, eu vou receber aqui a Natália Almeida, que é nutricionista e mestre em nutrição clínica da FMP Fase. A síndrome metabólica ela pode atingir todos e também as crianças e os adolescentes. E é isso que a gente vai falar no programa de hoje, tá bom? Eu vou para o intervalo comercial e volto já já. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Vai, Érica, capricha aí. Alô, Júnior. Show. Deixa eu ver como é que ficou. Não, vou te mostrar, não. Eu quero ver se eu fiquei bem na foto. Quer ver se ficou bem na foto? Eu quero. E você, quer ficar bem na foto? Assiste o nosso programa. Sábado, às 9 da noite. Segunda-feira, às 8 horas da noite. Uma mãe reconhece na outra as dúvidas e as primeiras conquistas, as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. De volta aqui com Histórias de Mãe, eu quero falar para você da loja Dona Chica, que fica no Shopping Vilarejo, loja 138. Lá você encontra vários produtos para o quarto do seu bebê, como você vê aqui no nosso cenário, né? Toda essa parte de decoração. Você também pode encontrar roupas, tanto para menina quanto para menino, de 0 até 7 anos. E agora também, o pessoal lá da Dona Chica, eles estão fazendo vestidos para meninas até 12 anos. Então você pode passar lá, conhecer essa coleção nova, que tem cada coisa linda. Roupas confortáveis também, que eu acho importante para a criança, né? A criança não gosta de muita coisa que aperta, que pega, pelo menos a Laura não gosta. Então você passa lá no Shopping Vilarejo, loja 138, e confere essa coleção nova e tudo para o quartinho do seu bebê que está chegando, tá bom, gente? Bom, agora a gente vai falar sobre o assunto do programa de hoje, com a Natália Almeida, que é a síndrome metabólica, doutora. É um assunto que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. De repente, com esse nome, né, como a gente estava conversando antes. Para o pessoal de casa entender o que é a síndrome metabólica, explica pra gente. Então, Dani, síndrome metabólica é um tema hoje que está sendo muito discutido e hoje, se a gente fala de crianças, fala de adolescentes, a gente tem que ter uma atenção muito especial com relação a isso, porque ela é uma alteração que pode levar com que essas crianças e adolescentes, a gente está falando desse público, a desenvolver doenças cardiovasculares, inclusive na infância, mas também na vida adulta. Então, é algo que a gente tem que ter muita atenção, porque influencia muito no crescimento, desenvolvimento e tem um impacto muito grande na morbimortalidade dessas crianças. Então é importante que a gente realmente consiga falar, e esse espaço aqui é super importante para a gente discutir um pouquinho isso. E quais são esses fatores? É uma junção de coisas que causa, né, a chamada síndrome metabólica. O que é? A síndrome metabólica ela tem um componente do peso mesmo, então a obesidade ela acaba sendo central dentro dessa síndrome, e aí a gente tem algumas outras alterações que vão compor essa síndrome, como, por exemplo, alterações da pressão arterial. A gente tem alterações dos lipídios, das gorduras no sangue que essa criança possa apresentar, e esse adulto também, porque não é restrito à criança. Sim. Adultos, idosos podem apresentar síndrome metabólica.
Também tem alterações da glicemia, então da glicose sanguínea, desse açúcar sanguíneo elevado, podem também compor essa síndrome. Então, são alguns fatores fatores antropométricos, então a circunferência abdominal é um fator muito importante, associado a alguns outros fatores. Então, não é um fator só. Por exemplo, então a mãe que está em casa e que tem um filho e uma filha que é gordinho, está acima do peso, ele não obrigatoriamente vai ter a síndrome metabólica. Sim, isso. Né? A obesidade central, que a gente chama, essa alteração da circunferência abdominal, ela é um dos fatores, e associada a outros, a gente caracterizaria a síndrome metabólica. Então, de que forma que a mãe que está em casa, ela pode identificar? O meu filho está acima do peso, ponto. Eu tenho que levar ele a fazer exames periódicos, eu tenho que tomar cuidado com a alimentação. Quais são os meios que as mães podem fazer para evitar chegar até a síndrome metabólica? Sim, sim. O importante é isso, a prevenção para que isso não chegue à síndrome, porque a síndrome seria o ápice desse processo de obesidade, mas doenças associadas. Então, é importante que as mães se preocupem principalmente com as consultas de puericultura, essas consultas regulares, levar as crianças e até o adolescente ao pediatra, para que tenha uma avaliação mesmo periódica, e associado a isso, quando a gente tem uma questão de peso muito importante, principalmente alterações que possam ser relevantes das questões nutricionais, principalmente, então, alterações da glicose, alterações dos lipídios do sangue, a gente procurar também um nutricionista para associar esse tratamento junto ao pediatra, para que a gente consiga ter um resultado, e aí sim a gente prevenir a síndrome, como a gente estava falando anteriormente. A gente vê que o estilo de vida mudou muito, né, Natália? Muito. Né? As crianças antes, a gente brincava na rua, agora as crianças ficam mais em casa. Eu acho que por conta da tecnologia, que é muito gostosa, realmente todo mundo gosta, mas também a segurança. Eu acho que as mães começaram a ficar um pouco mais com medo, né, dessa relação da criança ir para a rua e tal. Isso também influenciou muito, né? Teve um acréscimo de casos da síndrome metabólica por conta dessa mudança do estilo de vida? Sim, o estilo de vida é super importante, porque ele vai determinar o nível de atividade física que essa criança vai desempenhar ou não. Também associado não só a não poder sair de casa, ao acesso às redes, não só a rede social, mas a internet como um todo, videogame. A gente também tem a questão da violência, que, como você pontuou, é super importante, mas também pensar que essa criança, ela também no ambiente escolar, muitas vezes, não está tendo acesso àquilo que há um tempo atrás era super comum, aulas de educação física, sim. E que hoje está sendo substituído muitas vezes até por aulas em salas comuns, e não tem essa atividade porque a criança realmente perdeu isso por uma série de fatores. Esse acesso à internet, ele dificultou a prática de atividade física, infelizmente. Aí a gente tem crescido cada vez mais. A síndrome metabólica em si, a gente não tem um parâmetro ainda, não tem um percentual muito definido para o público infantil e para os adolescentes, propriamente dito. A gente tem hoje alguns estudos que falam em torno de 10% das crianças que poderiam desenvolver isso, que desenvolvem, na verdade, a síndrome metabólica. Mas a obesidade e o excesso de peso está aí com valores bem altos, em torno de 30%. 40% da população infanto-juvenil, na verdade, tendo a obesidade como um fator importante. Então, a gente tem que realmente ter muita atenção com isso. A gente falou da prática de atividade física, que é importante, e a alimentação, né? Você, como nutricionista, pode dizer melhor para a gente isso. A gente tem que ter esse cuidado, como você falou, desde o bebezinho, né? Para isso não vir um mau hábito, né, ao longo da vida, por essa facilidade, porque as mães de hoje querem mais praticidade, tem o fast food e aparentemente ele é vendido como mais gostoso, né, e acaba que a gente vai deixando. Eu não estou falando que eu sou um exemplo de mãe, não. A Laura come um monte de besteira, eu também como e vou deixando. Então, quer dizer, a gente tem que observar, né, essa parte alimentar. O comer é um ato social, a gente tem que partir disso, né? A criança, ela não pode ser privada de experimentar coisas, ela vai experimentar isso por estar no ambiente que possibilite. Então, ela vai experimentar em algum momento o açúcar, vai experimentar um alimento mais gorduroso, mas isso não pode ser hábito, é como você está pontuando. Eu sou professora da área de dietoterapia infantil e eu foco muito isso com meus alunos. Assim, a gente tem que ter um cuidado. Hoje, falando de 1000 dias, que esses primeiros 2 anos da criança, os primeiros 3 anos até, se eu puder estender um pouco mais, mas se fala
fala também num cuidado até pré-concepção. Essa mulher já pensar no estado nutricional dela, no peso, em todas as alterações nutricionais que ela pode ter, porque isso reflete diretamente na criança. A gente tem um quadro hoje que a gente considera da influência da mãe na criança como programação metabólica. Essa criança ela pode inclusive desenvolver síndrome metabólica, obesidade, na infância ou até na vida adulta, dependendo do estado nutricional e das escolhas alimentares, de um componente genético que essa mulher traz durante a gravidez. Então, é muito importante que a gente comece a pensar também, não só, claro, muito importante a criança, mas também na mulher que está gerando essa criança e no processo da gestação como um todo, porque vem daí também. Nossa, um pouco dessa... não, a gente não tem essa noção, né? A gente acha que realmente depois que a criança nasce, tentar seguir aquelas regras, aquelas condutas, mas a gente sabe que ao longo da vida da criança é difícil, né? Difícil. Porque ela vai conhecendo, eu tenho até um caso de uma pessoa conhecida em que eles são vegetarianos e a criança não comia carne e tudo. E quando a criança foi para a escola, ela conheceu um mundo do doce, da carne, que ela até então não conhecia. E aí ela ficou simplesmente enlouquecida, adorou. Né? Então, eu acho é bom a gente ter hábitos saudáveis em casa, mas sabendo que elas vão ter acesso a tudo, né? A experimentação ela tem que acontecer. Esse momento de introdução alimentar, a gente formar o paladar, é ali que é o momento. Inclusive, até dentro, intraútero, já se fala de formação de paladar. Então, essa criança deglutindo aquele líquido amniótico, aquele líquido que ela fica envolta, ela está formando também, já se fala, alguns estudos, que isso tem interferência muito grande na formação de hábito alimentar. Então, por isso que a gente cuidar dessa gestante, cuidar também da introdução alimentar, desses primeiros 6 meses até o primeiro ano de vida, para que essa criança tenha uma alimentação mais saudável possível. Mas experimentar, ela vai experimentar. Só que ela vai conseguir discernir o que ela gosta e o que não gosta. Né? Então, isso aos poucos. E também acho que é insistindo um pouquinho, porque às vezes o primeiro contato a criança não gosta, ou da textura, ou mesmo do sabor, né? E a gente fala, ele não gostou. De repente, numa outra oportunidade, fazendo várias tentativas, e de repente a gente pode conseguir a gente tem que tentar pelo menos 10 vezes. 10 vezes. Pelo menos 10 vezes. Aquele alimento ele não aceitou no primeiro momento, tenta de novo. Tenta mudar a carinha da preparação, fazer de uma outra forma, tempero diferente. Porque as pessoas desistem. A criança tem um reflexo de colocar o alimento para fora. Já não gostou. E não é por aí. A gente se baseia na nossa experiência. Mas ela está tendo uma experiência nova, ela está sendo apresentada aquele alimento. Então é importante que a gente insista, porque isso vai formar um hábito saudável, um hábito de qualidade. E o exemplo também dos pais, né? Também. Ajuda super muito, importante. Né? O nosso exemplo. O exemplo é tudo. A criança ela se baseia no que os pais nem tanto que a criança, no primeiro momento, é muito da repetição. Né? Você fala uma coisa, ela repete, e a mesma coisa com a alimentação. Você está comendo, ela vai ter interesse em comer também e ser apresentado aquilo. Então é importante que a gente também sirva, né, de bons exemplos. É verdade. Agora, com relação, né, lógico que a alimentação também tem a ver com a síndrome metabólica, mas voltando a esse assunto, essa síndrome ela pode ser hereditária também? A hereditariedade está muito relacionada com a obesidade, né? Tem o componente hereditário, sim, para a obesidade. A gente tem até, inclusive, doenças que são determinadas por modificações genéticas e que levam à obesidade. Então, isso é importante. O que é importante a gente frisar é que não necessariamente a síndrome metabólica ela é hereditária, mas as alterações que compõem, por exemplo, alterações das gorduras, alterações da glicose, alterações de pressão, podem sim ser hereditárias. E aí isso tudo compor a síndrome mais para frente. Entendi. E uma criança, um adolescente que foi constatado que ele tem essa síndrome, essa pessoa obrigatoriamente no futuro, ela vai ser um adulto com a síndrome ou não? Se ela tiver os cuidados, enfim, fizer toda a parte de alimentação, atividade física? Ela pode, como eu falei, se a obesidade é o central, ela controlando a obesidade, ela pode muito bem não ter síndrome na idade adulta. Então, isso pode melhorar ali se a gente tiver um acompanhamento. O ideal é que tenha um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional, porque isso sim vai ajudar ela a sair daquele processo ali de adoecimento e aí conseguir se curar de algumas alterações que possam acontecer e não ter, na idade adulta, a síndrome que foi diagnosticada lá na infância. Entendi. A gente também vê muitos casos de comentando, a criança
5 anos está com colesterol alto, né? Os pais se assustam, porque até então a criança não apresenta nenhuma alteração visível, né? E aí, quando a criança, de repente, vai fazer aquele exame de rotina, o pai e a mãe se pegam no susto, fala, nossa, eu não sabia. Quer dizer, por isso que é importante o acompanhamento. Sim. Né? É importantíssimo, porque muitas vezes se perde, né? Vai acompanhamento anual ao pediatra. Isso. Então, e aí, quando vai fazer o exame, que se depara com essa situação. Mas sempre é tempo da gente corrigir os erros e tentar ali melhorar, porque tem situações realmente que podem se tornar patológicas e aí fica realmente muito grave. Perigoso. Importante o acompanhamento periódico para que isso não chegue a um quadro mais grave, como, por exemplo, a síndrome metabólica. Né? Entendi. Bom, a gente vai para o intervalo comercial. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a Semana de Nutrição da Fase, que vai ser realizada agora nos dias 30 e 31 de agosto, que a doutora Natália vai estar lá, e também vai ser um evento aberto para toda a comunidade da área da saúde. A gente volta já já. Uma mãe reconhece na outra as dúvidas e as primeiras conquistas, as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Você está assistindo Histórias de Mãe. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Vai, Érica, capricha aí. Alô, Júnior? Show! Deixa eu ver como é que ficou. Não, pra te mostrar, não. Eu quero ver se eu fiquei bem na foto. Quer ver se ficou bem na foto? Eu quero. E você, quer ficar bem na foto? Assiste o nosso programa. Sábado, às 9 da noite. Segunda-feira, às 8 horas da noite. De volta com Histórias de Mãe, eu quero falar agora para você do Centro de Ensino Magíster, que fica lá em Nogueira. Eles realizaram um evento, olha só que bacana, gente, em comemoração do Dia dos Pais, né? E eles fizeram um final de semana lá com futebol, os pais lá, os peladeiros de plantão foram jogar bola. Foi muito bacana, foi uma manhã de confraternização, de união, a gente foi torcer, foi comemorar, então, para você ver como é importante realmente essa interação entre a família e a escola, né? Então, se você está procurando uma escola para o seu filho, eu indico lá o Centro de Ensino Magíster, que fica na Avenida dos Amores, número 49. O telefone está aí na tela, é o 2221-4578, lá em Nogueira. Passa lá, conheça, da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental, também com ensino integral. As matrículas já estão abertas, tá bom, gente? Vamos continuar aqui com o nosso papo com a Natália, falando agora sobre a semana, né, de nutrição que vai acontecer lá na Fase. Quais são os assuntos? Eu disse que vai ser, né, a gente estava até comentando aqui, mas se eu quiser eu posso ir, eu posso, mas vão ser assuntos bem específicos para quem é da área de saúde, né? Quais são os assuntos, então, que vão ser mais ou menos discutidos lá nessa semana? Então, a Semana de Nutrição da Fase, ela vem para comemorar o Dia do Nutricionista, que é dia 31 de agosto. Parabéns! Então, assim, a gente está muito feliz em realizar, todo ano a gente comemora dessa forma, então traz os alunos, é mais um momento de atualização e de aperfeiçoamento de alunos e profissionais da área da saúde como um todo. Então, acho interessante que quem quiser, quem puder participar e que tem interesse em atualização, possam ir lá com a gente no dia 30, dia 31. Na verdade, dia 29, a gente já tem abertura às 16 horas, com Sabor Cultural, e que vai ser uma oportunidade super interessante para os nutricionistas terem um momento de se aprimorar e conhecer sobre coach nutricional. E aí a gente vai tratar sobre síndrome metabólica. É o tema que a gente está falando aqui hoje. E a gente vai tratar desde a infância até a idade adulta, o idoso, falando também de atividade física. Então, a gente vai abordar diversos temas que giram em torno, como a síndrome metabólica, por ser um tema tão falado e tão divulgado no momento, a gente resolveu eleger essa síndrome para tratar na nossa Semana de Nutrição agora. Então, a gente convida todos os profissionais de Petrópolis
Petrópolis e da região. Tá aberto a todo mundo. Está aberto a todo mundo. Quem quiser participar, pode ir lá com a gente para comemorar, celebrar, né, o Dia do Nutricionista e também se aprimorar e conhecer um pouco mais sobre alguns temas. Os palestrantes, está uma programação super legal. Bem legal, né? Agora, falando sobre alimentação ainda, alimentação, como a gente falou aqui, o programa boa alimentação é importante, né? Mas existe algum alimento, Natália, que a gente possa consumir para evitar ou para prevenir essa síndrome metabólica ou tem que ser contínuo? É um controle, na verdade, da alimentação como um todo. Então, é fazer um equilíbrio entre todos os grupos de alimentos. Então, é comer de tudo numa quantidade adequada. Claro que os açúcares a gente reduzir, o excesso de gordura também reduzir. Tem gorduras que são piores do que outras. Então, as frituras, os alimentos industrializados que carregam uma gordura mais, que a gente considera ruim, também devem ser evitados. Os alimentos industrializados como todo, embutidos, enlatados, isso a gente realmente tem que deixar ali para um momento muito específico ou até não consumir. Mas é tentar ter um equilíbrio da alimentação para que a gente consiga prevenir a síndrome como um todo. Agora, se porventura a pessoa foi diagnosticada com a síndrome metabólica, né, como é feito esse tratamento, essa síndrome, você vai conviver ela com o resto da vida, você tem cura? Como a gente... Como eu falei, a síndrome ela é um composto de fatores. Então, a gente vai tratar os fatores especificamente. Então, se tem a obesidade, né, a gente vai tentar fazer uma redução do peso, uma melhora do perfil antropométrico, né, da composição corporal dessa criança, desse adolescente. Também a gente vai tratar da alimentação para que melhore essa questão e outras também, como, por exemplo, a elevação do açúcar no sangue, como eu tinha falado. Se a gente tem esse fator, a gente controla o consumo de açúcares, o consumo de carboidratos. Se a gente tem uma alteração também das gorduras do sangue, a gente controla o consumo de gorduras e também de carboidrato que pode interferir. Então, a gente vai tentando tratar os fatores. Se tem também um baixo componente, o HDL, que é um componente importante do sangue. Se está abaixo, a gente tenta estimular a atividade física para melhorar também esse componente. Uma coisa multidisciplinar, né? Isso, tem que São tratar. Vários médico, justamente, é médico, nutricionista, educador físico, psicólogo também atua muito junto com a gente. Então, são vários profissionais trabalhando para que a gente consiga banir essa síndrome e aí devolver, né, a saúde, a plena saúde para a criança. Que é muito importante, ainda mais criança, né? Justamente. Quando a gente fala criança, a gente sempre pensa em saúde, em vitalidade, né? E aí uma criança com um problema desse de saúde é sério realmente, né? Sim, é sério e determina a vida adulta, então é importante que a gente previna. Tá ótimo, adorei a sua vinda aqui. Muito obrigada, Dani, também gostei muito de participar. Parabéns para o Dia Nutricionista. Obrigada. Tá Parabéns para todos os profissionais aí da região. Para todos. Obrigada mais uma vez. Agradeço você aí de casa também. Espero que tenha esclarecido a sua dúvida sobre a síndrome metabólica. De repente, qualquer dúvida que você tiver, procure um nutricionista, um médico, que ele vai poder te aconselhar e te dar também as melhores dicas aí, tá bom? Agradeço a todo mundo que esteve aqui. Bruno, a Gi, Iago, Michel, que está aí do outro lado também ajudando a fazer o programa. Laurinha, minha linda, que veio me acompanhar aqui. E você também de casa. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.